Pessoas que têm opinião sobre qualquer coisa e que ainda tentam se apresentar como especialistas a respeito das mais variadas áreas de conhecimento. Essa é uma realidade que eu tenho já há algum tempo, não apenas eu, mas muitas pessoas têm identificado isso na internet brasileira, inclusive, talvez principalmente nesse ambiente de renovação intelectual autêntica que se tem configurado no Brasil, e inclusive no meio católico. Alguns, inclusive, qualificam esse grupo de pessoas de tudólogos, porque são pessoas que aparentemente são especialistas em tudo. Se propõem a falar de história, de literatura, de política, de moral, de ética, de arte, de psicologia, de teologia, de filosofia. E o público escuta essas mais variadas considerações sobre os mais variados temas e os assimila essas considerações como vindas de autoridades naqueles temas. Infelizmente, isso é por um lado, reflexo de um caráter muito identificável, né, no brasileiro, de se julgar capaz, ou até mesmo de se julgar obrigado a ter opinião sobre qualquer coisa. Isso já é comum entre o brasileiro médio, mas quando isso é transposto para o ambiente intelectual digital, algumas pessoas se elevam e são consideradas dotadas de opinar e de falar sobre qualquer coisa. Esse, como eu disse, já é algo que eu já tinha identificado há algum tempo no meio virtual católico, principalmente brasileiro, mais ou menos ligado ao catolicismo, pessoas, né, normalmente de religião católica que falam para um público, em sua maior parte católico ou conservador, que seja. E é muito perceptível que a maior parte das pessoas, elas não têm um senso de perceber essa realidade. De que muitas vezes existem pessoas que se apresentam como especialistas de áreas que não são. Porque não é possível, no estágio civilizacional que nos encontramos, depois de séculos e séculos de acúmulo de conhecimento e de especialização do conhecimento, para bem ou para mal, que pessoas até relativamente jovens sejam já polímatas, capazes de ensinar e pontificar sobre tudo. Mas o pior é a audiência. As pessoas, como eu disse, parecem não ter um senso crítico necessário para identificar quando determinado professor ou pessoa que se apresenta como mestre em determinada coisa é de fato capacitado para falar daquilo, ou se simplesmente está repetindo coisas que leu brevemente ou opinando sobre coisas a respeito das quais não entende. E isso eu digo particularmente na minha área, que é a história. Nós vemos que a história, ela é, de algum modo, uma ciência instrumental de todas as outras ciências humanas. Todos aqueles que querem falar de política, todos aqueles que querem falar de psicologia, de filosofia, de teologia, naturalmente recorrem à história. Tudo bem, isso é muito bom, isso é importante. Porque é na história que se encontram os rudimentos, as origens, a evolução, o desenvolvimento de todas essas ciências. Tudo bem. Só que a história muitas vezes é tratada justamente como isso, como um instrumento das demais ciências, sendo que ela é muito mais do que isso. Ela é, como eu costumo dizer, uma ciência ciumenta. Uma ciência que exige muito para si. Ela não pode ser estudada como outras ciências de caráter mais geral, de caráter mais universal. A história, ela exige um aprofundamento em certas peculiaridades, em certas particularidades humanas que exigem tempo e dedicação. Mas muitos não percebem isso e se propõem a falar de história como se estivessem falando, como se estivessem repetindo uma máxima filosófica
que basta decorar e repetir. E a história não funciona assim. A história, ela é sim regida por princípios universais, ela é uma ciência. No entanto, o objeto de estudo dela, que é o homem, a ação do homem no tempo e no espaço, e por ser no tempo, ao longo de várias eras, de várias épocas, ela exige um aprofundamento em termos de fontes, principalmente, que muitas pessoas não estão dispostas a realizar. E cada ciência tem as suas peculiaridades nesse sentido. Convidamos você a uma viagem rumo ao coração da cristandade medieval. Em nosso novo projeto Em Busca da Civilização Católica, você conhecerá a história dessa civilização por meio das catedrais góticas, em uma série de aulas gravadas em campo, na Europa. Toque no card aqui em cima e participe. Contamos com você. Muito bem, é muito criticável, é muito razoável que se critique esse saber excessivamente compartimentado que é muito próprio da modernidade. Isso é muito negativo. Esse saber focado naquela ciência específica de forma positivista que exclua a conexão daquela ciência, as conexões daquela ciência com as demais. Aquilo que Sertilange denuncia bastante no seu famoso A Vida Intelectual. Aquela especialização excessiva. É claro que um autêntico conhecimento um conhecimento de determinada área deve, sim, comunicar-se com as demais áreas. Mas nunca em prejuízo do objeto específico de estudo. E isso demanda tempo. Para sermos polímatas, é necessário muito tempo. E é claro, nós estamos num momento de tamanho vácuo intelectual e no qual uma ocasião em que a sabedoria dos séculos, esse saber acumulado pelos séculos, está tão vilipendiado e esquecido, jogado de fato no lixo, que algumas pessoas que surgem, principalmente no ambiente virtual, se propondo como especialistas em todas essas áreas, atraem atenção, porque as pessoas são sedentas de conhecimento. Mas é necessário saber filtrar. É necessário saber filtrar. Essa pessoa que se propõe como especialista, como intelectual, enfim, ela se mantém dentro de determinado limite próprio até da capacidade cognitiva de cada um de nós? Ou ela se aventura a falar sobre tudo? Ela se propõe como uma enciclopédia viva, tal como um doutor do século XIII, depois de décadas de estudo? Ou ela procura se conter e propor e apresentar ao seu público aquilo que realmente sabe? Muitas vezes, quantas vezes aqui nos comentários dos meus vídeos, ou no Instagram, ou entre os meus alunos, as pessoas ficam me sugerindo temas e mais temas. Grave um vídeo sobre isso, fale sobre aquilo. E muitas vezes a maior parte das sugestões eu não vou gravar vídeo sobre isso, porque eu não tenho capacidade para falar sobre isso. Outro dia me pediram para fazer um vídeo sobre a visão católica de economia. Eu não estudei suficientemente esse tema para falar disso. No meu caso, por exemplo, eu falo de história da igreja, e esse já é um objeto de estudo muito vasto, são 20 séculos de história, e naturalmente eu me aprofundei mais em determinadas épocas da história da igreja, certos recortes temáticos dentro da história da igreja, nos quais eu me aprofundei e nos quais eu falo mais. Mas eu procuro, porque é o meu objeto de estudo, é essa a minha vocação enquanto estudioso. Conhecer a ação, o longo percurso da igreja ao longo da história e apresentar para os meus alunos. Esse é o meu objetivo enquanto pessoa que quer de fato crescer no conhecimento. Por vezes, é verdade, eu faço incursões aqui e ali, um pouco fora deste âmbito, quando eu me considero capacitado para falar daquele tema, mas sempre procurando me restringir a esse meu objeto de estudo, porque senão
nós viramos aquilo que tantos têm criticado, que são aqueles que vendem cursos sobre qualquer coisa, sobre tudo, utilizando um bom marketing para tal, e por isso, e ao cabo, ao invés de estar realmente colaborando com a construção, com a restauração da cultura no Brasil, na verdade estão vilipendiando essa cultura. E muitos, é verdade, um adendo aqui, culpam o marketing digital por isso. Os marqueteiros fazem, que na minha opinião, a culpa não é dos marqueteiros. A culpa é daqueles professores, daqueles mestres que não sabem orientar a sua própria equipe de marketing, sua equipe audiovisual, sua equipe em termos de publicidade, para os justos limites do conhecimento. Então a culpa, ao cabo, não é do marqueteiro. A culpa não é do mensageiro. A culpa é da mensagem que está sendo transmitida. Então, eu estou gravando esse vídeo justamente, né, para falar de uma realidade que eu já tinha identificado há muito tempo, aqui no ambiente virtual, católico, intelectual, que sirva de reflexão para todos vocês que estão imersos neste meio aqui também, para que o conhecimento que vocês buscam adquirir não seja um conhecimento fácil, não seja um conhecimento oriundo de fontes aparentemente mais apetecíveis, mais fáceis, né, de se extrair conhecimento, mas sem substância. O conhecimento autêntico, ele exige sacrifício, exige dor. E eu garanto para vocês, existem certas áreas do conhecimento que vocês não conhecerão de fato, nas quais vocês não mergulharão de fato em um curso de 10, 15, 18 aulas. Essas são verdades que precisam ser ditas se nós quisermos de fato contemplar a verdade, que este deve ser sempre o objetivo daqueles que buscam uma vida intelectual autêntica, contemplar a verdade e viver conforme essa verdade.